Oi, eu sou o Faça e eu faço críticas. Muito calor, mano. Não dá mais esse inferno de moletom. Tá, dane-se. Essa polo aqui agora é meu figurino. É igual a que eu tenho na capa do meu canal e na antiga e deletada série Histórias da Minha Vida, então... Tá tudo na marca. Bom, na última vez que a gente se encontrou, eu tava com uma dívida no INSS. Acabou que eu não tô nada e eu tomei um calote. Eu fico pensando o que se passa na cabeça dessas pessoas ou de sei lá quem pra fazer um calote desses. Bom, eu tomei esse calote e por causa disso nem me deu tempo de fazer uma abertura nova, decente pro programa, nem me deu tempo de pensar no que eu vou criticar. Não! É o Homem-Aranha! Sim, sou eu, o Pedro Pobre, o Homem-Aranha brasileiro. Eu que fui picado por uma aranha radioativa enquanto estava desfilando numa escola de samba. Pera, quê? Os roteiristas do Aranhaverso não sabem escrever brasileiros muito bem. Tá, de qualquer jeito, por que tu tá aqui? Não foi você que pediu uma pizza? Ah, tá. Bom, já que tu tá aqui, por que a gente não dá uma olhada nos filmes do Homem-Aranha? Isso mesmo, a franquia mais famosa da Marvel que ficou ainda mais famosa depois que chegou às telonas. Tiveram várias séries e outros projetos com o famoso Aracnídeo antes, mas nós vamos olhar para as 3 sagas que começaram nos anos 2000. E um outro projeto que a gente vai se aprofundar mais tarde. Enfim, tudo começou quando a Marvel estava quase falindo nos anos 80. E para sobreviver, eles tinham que vender os direitos de seus personagens mais famosos. O que viria a dar uma dor de cabeça desgraçada para a Disney alguns anos depois, já que os direitos autorais estavam espalhados por toda Hollywood. Eventualmente, os direitos do Homem-Aranha chegaram na Sony, mais especificamente na Columbia, que era um dos grandes estúdios de cinema de Hollywood que a Sony tinha comprado. Depois do sucesso do primeiro filme dos X-Men, a Columbia decidiu que era hora de jogar o seu chapéu no ringue e chamou o diretor Sam Raimi, da trilogia Evil Dead, para realizar o grande projeto do maior super-herói da Marvel. Mas pera, antes tem uma historinha interessante que eu gosto de contar. Antes do filme sair, do primeiro filme no caso, um trailer foi lançado em 2001 que mostrava, bom, isso. Isso aí não acabou muito bem. Tem gente que diz que essa era uma cena que foi cortada do filme depois do atentado, e depois foram colocadas bandeiras americanas nos 3 filmes. Era só essa história, era só porque eu achei uma historinha bonitinha. Bom, agora a gente pode falar dos filmes. Entre todas as trilogias, essa provavelmente é a mais bem acabada e mais fiel aos quadrinhos. Quer dizer, exceto 3, mas a gente ainda vai chegar lá. Acho que essa trilogia sofre de 2 principais problemas. Um, que os efeitos especiais do primeiro filme não eram bons nem na época. No segundo fica passível e no terceiro... mais ou menos. O segundo é que, apesar das atuações serem em sua maioria incríveis, tem algumas falas que... Eu me encolho. É estranho. Mas vamos por partes. O primeiro filme é provavelmente o mais cartunesco dos 3. Intencionalmente cartunesco. Ele tem muito jeito de um filme comunzão de super-herói. Tipo os filmes que a Marvel fazem hoje em dia. Uma fórmula simples e bem específica. Mas não significa que esse filme seja esquecível. A execução e a atuação fazem esse filme se sobressair dos outros no mesmo molde. Especialmente as do Tobey Maguire, o melhor Homem-Aranha, apesar dele ser um pouco velho demais para o papel, do William Dafoe e do meu personagem favorito, o J.K. Simmons, como um velho JJ. You serious? Essa performance foi tão marcante que basicamente lançou a carreira do Simmons para um patamar absurdo.
No geral, não tem muito o que falar desse filme. A criação do Homem-Aranha é bem trabalhada, a morte do tio Ben realmente é efetiva e afeta o herói de uma forma clara, e especialmente as cenas com o Duende Verde são magníficas de se olhar. O segundo filme, então, leva tudo para um outro nível. Tem gente que diz que esse é o melhor filme do Homem-Aranha, e pra mim ele é pelo menos o segundo ou terceiro melhor. Mas sem dúvida, esse é um filme incrível. As cenas do Peter duvidando de si mesmo são excelentes, particularmente a que ele vê o tio Ben. O vilão do Alfred Molina é tão bom quanto o Duende Verde, mesmo que eu diga que ele não seja tão icônico. A cena de luta no trem é provavelmente uma das melhores cenas de ação da história. E é claro, não podemos esquecer o incrível, o maravilhoso... Pizza time. O meme que tomou a internet segue forte até hoje. Tem gente que diz que o jogo de PS2 foi que consagrou o meme, mas eu vou dizer, o filme tem muitos momentos icônicos. Parece que eu tô dizendo que esse é um filme perfeito, mas ele tem alguns probleminhas. Pra começar, os figurantes são meio estranhos. Os meus favoritos têm que ser essa mulher e o cara do elevador. Wait a second. Eles agem de um jeito completamente diferente dos figurantes dos outros filmes. Eu pessoalmente adoro isso, é engraçado pra caramba de todos os jeitos errados. Mas ainda segue sendo tecnicamente um problema. I'm Spider-Man. No more. Bom, vocês podem ter visto que eu não falei muito a fundo sobre os últimos filmes, porque no fim das contas eles são filmes bons. Eles não têm nenhuma coisa que vale a pena muito comentar, além do Pizza Time, dos figurantes esquisitos. Mas o que dá view nessa vida é a desgraça. Ou o que tá popular no momento, o que costuma ser uma desgraça. Então, acho que chegou a hora. A gente vai ter que falar dele. Homem-Aranha 3 é um filme estranho, só que ele já começou estranho desde a sua concepção. O Sam Raimi queria que fosse uma trilogia ideal, e o terceiro filme ia ter só o Homem-Areia, e isso ia ter fechado tudo legal. Só que aí o estúdio teve uma ideia genial. Por que não colocar o Venom? Parecia uma ótima ideia, exceto pelo fato que o Sam Raimi não sabia nada sobre o Venom. O Sam Raimi era um fã do Homem-Aranha, mas sei lá, ele deve ter lido todos os quadrinhos menos os do Venom por algum motivo. E o resultado... Ok, vamos por partes. O primeiro problema é que a relação do Peter e com a Mary Jane não faz nenhum sentido. Eles querem e podem ficar juntos em um instante, até porque, né, o Peter é o Homem-Aranha. Eu sou o Homem-Aranha. Pode acabar com o Harry a qualquer momento, mas não. Só não. Mas os problemas mais sérios são todos envolvendo o Venom. O ator que faz o Ed Brock não é tão bom e ele não tem uma história desenvolvida o suficiente para carregar o filme. Mas de longe o pior problema do filme é o diabo do Emo Peter. Ah, Dr. Connors, como vai? A roupa do Venom deveria torturar ele, levar ele à loucura, não levar ele a se vestir que nem ridículo e sair dançando na noite. Aí, Lil BK, eu tô fazendo aqui um vídeo e se tu pudesse me mandar um áudio pra eu colocar no vídeo, seria interessante. Eu só preciso que tu me responda uma pergunta. Tu que é emo, poderia me dizer, é comum que os emos, depois que começam a se vestir que nem emo, saiam por aí dançando e cantando e sendo espalhafatosos pela cidade? Não sei dizer, velho. Eu acho que sim, porque a maioria dos emo da cidade fazem isso. Então, quando um emo vira emo, ele se enturma com essa gente e faz o mesmo que eles, que no caso é encher o saco de todo mundo e meter o louco. Espero ter respondido a pergunta. É nóis! E pior ainda, logo dessa cena, ele bate na Mary Jane, quebrando todo o clima e deixando o timing do filme todo quebrado.
Se eles tivessem trocado isso pela cena do sonho que tem nos quadrinhos, ia ser bem mais efetivo. Mas, do jeito que tá, o filme só se safa pelas cenas do Homem-Aranha. Que, bom, deveria ter sido assim desde o começo. Mas o Raimi sabia que esse filme não ia ser tão bom. Então ele decidiu que iria fazer o Homem-Aranha 4 para ser o melhor filme da saga. Ele ia terminar tudo com chave de ouro. Ia ter o Abutre, uma participação especial do Mistério e... Pois é, a Columbia, apesar de ter um filme incrível nas mãos, uma coisa totalmente diferente, queria completar a série numa chave de ouro, decidiu que simplesmente não queria e quis resetar tudo. E a nova trilogia de filmes que viria ia ser, digamos que, controversa. A nova saga ia ser mais realista, pesada, ia ter vilões novos ao invés dos que já tinham sido trabalhados. E o primeiro filme... eu sinceramente não me lembro de nada dele. Eu vi esse filme de novo pra fazer a crítica e eu sinceramente não me lembro de quase nada dele. Eu lembro de umas 3 coisas. Uma que o vilão não é bem desenvolvido, outra que a morte do tio Ben não faz sentido, e a terceira é que é a melhor participação especial do Stan Lee. E é só isso. Esse primeiro filme não é muito bom, não. E nem tem tantos problemas tão profundos que nem do Homem-Aranha 3. Eu posso só falar o que eu já falei e que o Andrew Garfield é um bom ator. Agora, o segundo filme já é mais interessante. Justamente porque eu tô lembrando dele. Nesse filme, a relação do Peter com as pessoas na volta dele é bem mais desenvolvida, especialmente com a Gwen Stacy. Os dilemas pelos quais ele passa são explorados mais a fundo, e a relação dele com Harry, mesmo que não tão boa quanto na trilogia Raimi, é bem desenvolvida. Quanto a vilão, ele é meio misturado. Quando ele é o Electro, ele é ameaçador, e tu acredita que ele é uma pessoa que tá torturada. Agora, quando ele começa... What are you doing? You made me a cake? Ele é bem tosco. Os outros vilões são mais ou menos assim também. O Harry provavelmente é o melhor dos 3, a forma como ele age é bem interessante, mas o Rinoceronte, interpretado pelo famoso ator de Hollywood Paul Giamatti, aparece por só 5 minutos. Sim, eu sei que ele devia aparecer no terceiro filme, inclusive tudo o que acontece nesse filme indica que o terceiro filme ia ser extraordinário. Porém, depois da bilheteria mediana do segundo filme, acabou não saindo nada. Essa trilogia do Andrew Garfield foi cheia dos seus altos e baixos. E é nessa parte da história que a maioria das pessoas começam a pensar que, bom, agora a Disney vai, consegue um acordo com a Sony e começa a colocar o Homem-Aranha no universo Marvel. Porém, há uma parte secreta dessa história, perdida às areias do tempo. Longe das colinas de Hollywood, em meio às ruas movimentadas de Nova York, um plano maligno era traçado para transformar o Homem-Aranha em um musical. Agora, pensem o que quiserem sobre musicais. Eu pessoalmente adoro musicais, mas o que eles têm a ver com o Homem-Aranha? E fica mais estranho quando tu vê quem eles chamaram para produção. Para produzir o musical, eles conseguiram um advogado de processos teatrais que tinha o sonho de ser produtor, mas zero experiência própria na área. Para escrever as músicas, eles chamaram o Bono e o The Edge da banda U2. E por último, eles chamaram Julie Taymor, a diretora do Rei Leão musical. Tu pensa que a diretora de um dos maiores sucessos da história da Broadway iria ser ótima para fazer um musical do Homem-Aranha. Mas o detalhe é que ela é muito famosa pelo seu estilo visual marcante e abstrato, que não tem nada a ver com o Homem-Aranha. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. O resultado... Homem-Aranha Desliga o Escuro, esse é o título em tradução livre, conta a história do Homem-Aranha e das suas batalhas com o Duende Verde. Essa parte da história é, em sua vasta maioria, uma cópia exata do primeiro filme do Raimi. Mas a história despiroca total logo depois disso, quando a deusa grega Aracne aparece e se apaixona pelo Peter, reescrevendo a história para poder ficar com ele.
Em meio disso, aparecem gangsters, ladrões e até os Seis Sinistros. E vocês sabem com que cara os Seis Sinistros aparecem? Eu não quero dormir, eu não quero nunca mais dormir, eu não quero dormir nunca mais. O estilo visual da Taymor não bate nem um pouco com o Homem-Aranha. A história é uma loucura, os diálogos são bizarros. Metade das músicas até são legais, mas outras, incluindo a música titular, parecem que o U2 só desistiu e escreveu uma música aleatória deles. Mas o principal que as pessoas querem ver é a ação. E ver o Homem-Aranha voar, se balançar na teia, essa coisa toda. Como é que eles iam fazer isso num palco? Pois bem, esse detalhe seria o que iria manchar a reputação do musical para sempre. Para fazer o Homem-Aranha sair do chão, um novo sistema de propulsão teve que ser criado para a produção que já é caríssima e que estava perdendo quantidades extraordinárias de dinheiro por segundo. Além disso, o teatro que ele estava apresentando no musical era uma junção de 2 teatros da década de 1910, fazendo com que eles precisassem colocar ainda mais dinheiro para renovar o teatro. Todos esses novos sistemas fizeram o musical falhar durante todas as suas prévias. Bom, deixa eu explicar o que são prévias. Em musicais é normal que eles tenham um período de pré-estreia que pode ser testado qualquer problema técnico ou reação do público antes da estreia oficial do musical. Esse período geralmente dura umas 2 ou 3 semanas, dependendo do espetáculo. E logo depois dele terminar, as mudanças são implementadas em mais ou menos uma semana e o musical estreia. Homem-Aranha ficou 8 meses em pré-estreia. Basicamente porque o sistema técnico do teatro ficava falhando sem parar. Por causa... Puta que pariu, tem carro passando, mano. Não é nem carro. Porra, isso aí é um cara numa moto, empinando a porra da moto, mano. Por causa de todo o tempo em prévias, os críticos compraram seus ingressos antecipadamente e disseram que o musical era péssimo. Mas o pior problema técnico ainda estava por acontecer. No dia 20 de dezembro de 2010, Christopher Tierney, um dos dublês do Homem-Aranha, estava fazendo a primeira cena do musical. O que devia acontecer era que ele devia ficar parado na ponta dessa ponte, sem cair, já que ele estava sendo segurado por um cabo que estava amarrado nas costas dele. Bom, nessa performance, o cabo não estava bem amarrado. Tierney caiu cerca de 6 metros pelo vão da orquestra. Essa é uma queda que deveria ter matado qualquer pessoa. E, no fim das contas, ele não morreu! Não só esse desgraçado, que os colegas dele descreveram como construído que nem um caminhão, saiu só com alguns ossos quebrados, como ele voltou pro musical logo depois e seguiu com o musical até o musical acabar. Mas, mesmo com o Tierney sobrevivendo, o musical não se deu muito bem. A reputação deles tinha ficado na linha, e logo depois Julie Taymor foi demitida do musical. Depois de ser repaginado completamente, o musical abriu em junho de 2011 para críticas misturadas. A minha opinião é que as duas versões do musical têm suas falhas e acertos. A versão das prévias, como escrita pela Taymor, é uma viagem psicodélica que não faz nenhum sentido, mas que é divertida para dar umas risadas, exceto pela parte dos Seis Sinistros. Puta que pariu. A versão revisada é mais padronizada e mais fácil de acompanhar, mas isso torna ela um pouco entediante de se assistir. O musical fechou em 2014, com um orçamento total de mais de 70 milhões de dólares. Apesar de ter ido bem na bilheteria, ele nunca conseguiu recuperar seu investimento. Bom, ainda com esse musical desastroso, pelo menos as coisas agora estão andando bem pro Aracnídeo. Bom, a Disney fez um acordo com a Sony e agora eles podem usar ele no MCU. E isso começou com o Homem-Aranha de Volta ao Lar, que boa parte dele era meio esquecível, mas ele teve alguns momentos muito bons e uma atuação incrível do Michael Keaton como o Abutre. E também teve o Homem-Aranha Longe de Casa. Esse sim foi um filme muito bom. Teve muita gente quando saiu falando que era o melhor filme do Homem-Aranha. Eu não sei se ele chega nesse nível, mas ele é realmente muito bom, com uma cena muito psicodélica com o mistério do Jake Gyllenhaal. E a gente não pode esquecer do que, na minha opinião, é o melhor filme do Homem-Aranha já feito.
Homem-Aranha no Aranhaverso mistura animação 2D e 3D para formar um estilo visual diferente de qualquer coisa que eu já vi no cinema. Sem contar a história incrível, que faz tributo a todas as épocas e personagens do Homem-Aranha, ao mesmo tempo que chama atenção pro movimento político que a gente vive agora. Eu vi algumas pessoas dizendo que não gostaram do filme pelo simples fato de ser uma animação. E, sinceramente, se tu compartilha desse sentimento, tu primeiramente perdeu todo o meu respeito, porque a animação é foda. E, segundamente, eu sugiro que vocês vão ver o filme, porque é uma aventura incrível que não merece ser perdida. É muito bom ver que um personagem tão amado quanto o Homem-Aranha conseguiu voltar pra popularidade depois de 2 períodos diferentes em que ele não estava se saindo muito bem. E eu acho, sinceramente, que é muito bom ver um super-herói que tem tantos seguidores voltar meio que pra o mainstream, pra grande população. Porque ele merece, ele já tem uma história que volta há muito tempo e ele merece que a história dele seja contada por cineastas diferentes, de formas diferentes, de formas muito criativas. Bom, agora que eu já vi os filmes do Homem-Aranha, eu acho que tá na hora de uma coisa. Eu sei que hora é essa. É a hora do Pizza Time! Só que não vai ter. O quê? Por que não? Porque com toda essa crítica, você tá 20 minutos atrasado. E eu não vou pagar por essa pizza. Fala galerinha, aqui é o Faça diretamente da sala de edição. Bom, esse vídeo demorou um pouquinho para sair, houveram uns problemas de logística na hora de gravar e aí depois na montagem deu alguns problemas, mas vai ser a única vez porque as bases dos próximos 2 vídeos já estão feitas, já estão montadas e vai ser então chegar na semana que vem com alguns ajustes e só postar direto. Eu tô muito feliz de estar de volta e eu queria muito agradecer ao Lil BK por ter me ajudado com esse vídeo, propondo aquela conversa divertida que teve no meio. Além disso, eu agora estou usando somente uma rede social, que é o Instagram, e vocês podem me seguir lá, indo pelo negocinho na tela ou no link da descrição. Basicamente, é só isso. Muito obrigado por assistirem. Se possível, se inscrevam, deem like no vídeo e comentem aí embaixo. E é isso, galera. Muito obrigado mesmo por assistirem e é bom estar de volta. Vejo vocês semana que vem num vídeo do Faça Críticas sobre os Oscars. Até a próxima.